Vasco joga só na segunda-feira. Pega o Bahia em São Januário. Uma vitória e o time encosta lá na zona de classificação para a Libertadores. O Vasco vence! Vibra Hugo Moura! Não é só nos jogos que o Vasco tem proporcionado fortes emoções. Nunca tem um momento tranquilo o Vasco, né? A gente está sempre lutando, brigando muito. Ontem teve invasão de jacaré no centro de treinamentos que fica ao lado de uma área de mangue. Funcionários espantaram o visitante horas antes do treino. O Vasco volta a campo nesta segunda-feira contra o Bahia em São Januário. Hugo Moura e Verratti levaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Cuiabá e estão suspensos. Hugo e Verratti são dois jogadores da espinha dorsal aí da equipe também, junto com alguns outros jogadores. Para a vaga do Hugo, o técnico Rafael Paiva tem o Sforza e o Jair, que entrou em campo na quinta-feira, depois de quase 9 meses fora por causa de uma grave lesão. O grande problema vai ser encontrar um substituto para o Verratti, artilheiro do time na temporada com 20 gols. Ryan e GB, dois garotos das categorias de base, podem ganhar uma chance. Outra possibilidade seria um improviso, escalar o Payet no ataque. Em meio a críticas e aplausos, o meia francês desabafou nas redes sociais. Algumas pessoas vão tentar destruir sua imagem, criando boatos sobre você. E completou: aqui é o meu lugar. É um jogador que está treinando em alto nível. De novo, a gente sabe da parte que ele está desenvolvendo mais fisicamente. Temos 8 finais aí pela frente que a gente precisa dar o nosso melhor, independente de quem entre para jogar. Primeiro de tudo, isso foi dito até pelo próprio Rafael Paiva na entrevista coletiva após vitória no último jogo. E disse: agora é olhar para frente e encarar como 8 finais. Com certeza, se o Vasco não tivesse deixado pontos tão bobos pelo caminho, vou citar: Juventude, Bragantino, Criciúma em casa, 7 pontos. Estou citando jogos dentro de São Januário, contra adversários que o Vasco tinha obrigação de vencer. Ponto. Hoje temos 40 pontos. Estaríamos com 47. Nesse momento eu estaria falando: olha, vencendo amanhã o Bahia, a gente cola no G6 do Campeonato Brasileiro. E nós não temos essa condição agora. Estamos a 11 pontos. Claro que com uma rodada a menos, porque o Vasco joga amanhã. Por isso, sonhar com a Libertadores é olhar um futuro em que Botafogo, Flamengo, Atlético, esses times que têm condições de uma conquista no final do ano para abrir espaço dentro do G6, talvez o Atlético nem tanto, mas Botafogo ser o campeão da Libertadores e campeão brasileiro, ele já abre uma vaga, porque ele vai pela Libertadores como campeão da Libertadores. E aí o G6 vira G7. Se o Flamengo vencer a Copa do Brasil, Darcy, importante é o Vasco ir à frente. Eu só acho, aí é um pensamento meu, tá? Que nós hoje não temos condições de montar um time à altura para voltar a jogar uma Libertadores à altura do Vasco. Se virar um G8, temos totais condições de chegar ao G8. Prova é que uma vitória amanhã já coloca o Vasco na 9ª posição. Ah, mas o Atlético vai ter um jogo a menos. Ok. O Atlético fez o seu 30º jogo na derrota ontem para o Internacional em casa. O Internacional embalou, pegou o elevador e subiu. Tem um jogo a menos que vai fazer contra o Flamengo. Libertadores para o Internacional. Essa é a realidade. Mas o Vasco, hoje, qual é a realidade do Vasco? É encarar com 8 finais os próximos jogos? Perfeito, mas é jogar uma Sul-Americana ano que vem, subir num degrau importante e voltar a uma competição internacional 7 anos depois, fazer uma boa competição, entrar para ganhar a Sul-Americana, onde tem times mais fracos tecnicamente em relação a Libertadores, e aí sim voltar a Libertadores em 2026. Com mais um ano de um trabalho forte, um trabalho em que o Vasco pode efetivamente melhorar o seu elenco.
Óbvio que para o ano que vem já vai melhorar, mas potencializá-lo para 2026. O Botafogo fez exatamente isso. O Botafogo jogou 2023 Sul-Americana, 2024 Libertadores e já é finalista da competição. E nos 2 anos, 23 e 24, ele brigou pelo título. Rateou na reta final do ano passado, mas esse ano, chicote debaixo do braço, ganhou o Bragantino, já abriu 3 pontos de novo do Palmeiras. E o Botafogo é o segundo adversário desses 8 que nós teremos pela frente. Os 3 próximos jogos do Vasco são dificílimos. Amanhã o Bahia em casa. É um jogo difícil. Apesar do Bahia ter uma defesa muito vazada quando visitante. Mas tem um time do meio para frente muito bom, principalmente o meio-campo. O meio-campo, como diz a música do Skank, é uma partida de futebol, é o lugar dos craques que vão levando o time todo para o ataque. Não há craques no plural, mas há grandes jogadores por ali. O Botafogo é o segundo adversário na sequência. No Newton Santos o jogo. E um detalhe que me chama muito a atenção, dia 5 de novembro esse jogo, o Botafogo vai ter jogado semana que vem a semifinal, jogo de volta com o Peñarol, vai passar, aconteça o que acontecer, vai passar, e aí ele vai focar no brasileiro só. Tanto é que ontem jogou com o time principal contra o Bragantino, porque a final da Libertadores é só dia 30 de novembro, tem tempo pra caramba. Depois a gente pega o Fortaleza fora de casa. Fortaleza que ontem empatou no Allianz com o Palmeiras 2-2. Você sabe, torcedor, quem é o melhor mandante no Campeonato Brasileiro? Fortaleza. Mas, enfim, torcedor, é isso. A gente tem que encarar realmente como 8 finais. Ryan deve ter a oportunidade de começar como titular na vaga do Verratti. Eu não gosto dessa substituição, mas deve ser realmente a opção do técnico Rafael Paiva. A torcida vai apoiar amanhã, 9 da noite, São Januário, com certeza. Aliás, vocês estão me vendo aqui com essa linda camisa do Vasco. Gente, vocês não têm noção, ali na tecnologia, né, do tecido e tal, e da carta histórica que está aqui por baixo, que quando molha ela aparece. Eu vou dizer uma coisa para você, torcedor. Ela é muito mais bonita pessoalmente, espero que vocês estejam tendo uma noção agora no vídeo, do que eu tive quando o Vasco divulgou, quando eu vi fotos, vazaram as fotos e tal. Cara, ela é muito bonita pessoalmente. Ela é um dourado com bege. Muito bonita. O Vasco ainda não lançou, foram os shorts dessa camisa linda e também da camisa negra que o Vasco lançou também do centenário, né, dos camisas negras. É isso, torcedor, vamos com tudo. Espero vocês aqui amanhã. Só um detalhezinho, o planejamento para 2025 passa muito pela competição que o Vasco vai jogar. Como eu disse, o investimento para a Sul-Americana é um, para a Libertadores é outro. Hoje não vejo o Vasco com capacidade para fazer um investimento para dar esse salto. E degrau por degrau, seria mais inteligente subir, porque o foco do Vasco tem que ser sempre lá em cima, subindo degrau por degrau. É isso, torcedor, muito obrigado pelo seu carinho. Deixou o seu like? Boa. Já comentou aqui quanto é que vai ser o jogo amanhã? Coisa linda, hein? Vamos vencer 1-0, vai ser suado, sofrido, mas mais 3 pontinhos na conta do pai. Porque a rodada ajudou, né? A rodada ajudou, a tabela ajudou e o Vasco pode sonhar realmente aí com uma vaga num G8, num G7 que seja, né? Do Campeonato Brasileiro. O Vasco que joga amanhã, faltam apenas 2 jogos para a rodada se completar, né? O Corinthians enfrentando o Cuiabá e o Vasco enfrentando o Bahia. E se o Vasco vencer, o Vasco pode ganhar uma posição e colar ali no G8, né? Porque o G6 pode virar G8, mas acredito eu que pelo menos G7 deve virar. Eu acho que pelo menos G7 vai virar. Em relação à Sul-Americana, acho que o Vasco já está bem confortável, né? Isso aí é bem provável que até o 14º colocado vá para a Copa Sul-Americana, né? Então, assim, o Vasco nesse momento está numa situação bem tranquila. O Vasco vai jogar uma competição internacional no ano que vem. Eu acho que a gente pode cravar isso. Mas vamos dar uma olhada aqui na tabela, né? Porque, como eu disse, a rodada ajudou. Tivemos os seguintes jogos nessa rodada 31. O Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 3-1. O Vitória venceu o Flu no Barradão por 2-1. O Flamengo venceu o Juventude por 4-2. Palmeiras e Fortaleza empataram em 2-2. O Atlético do Paraná venceu o Cruzeiro por 3-0. O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Internacional por 3-1.
O Botafogo venceu o Bragantino por 1-0. Criciúma e São Paulo empataram em 1-1 e a rodada se encerra amanhã com Cuiabá e Corinthians e Vasco da Gama e Bahia. Vamos dar uma olhada então na classificação. A classificação ficou assim, ó. Botafogo líder, 64 pontos. Palmeiras em segundo tem 61 pontos. Na terceira colocação está o Fortaleza com 57 pontos. Quarto colocado é o Flamengo com 54. O Internacional é o quinto com 52. O São Paulo tem 51, é o sexto colocado. O Bahia é o sétimo colocado com 46. E aí eu vou fazer uma pausa, né? Porque Bahia, o nosso próximo adversário, tem 46 pontos. Se o Vasco vencer, o Vasco vai a 43. E fica a 3 pontos do Bahia no virtual G7 ali, né, do Campeonato Brasileiro, que bem provavelmente vai dar uma vaga aí para a Copa Libertadores. O Cruzeiro é o oitavo, tem 44 pontos. O Atlético Mineiro tem 41, é o nono. E o Vasco está em décimo com 40. Na 11ª colocação está o Grêmio com 38 pontos. O Criciúma tem 37, é o 12º. O Fluminense tem 36, é o 13º. O Vitória tem 35 pontos, é o 14º. O Atlético Paranaense em 15º tem 34. O Bragantino também tem 34 pontos, é o 16º, perdão. Bragantino que pode entrar na zona do rebaixamento se o Corinthians vencer amanhã o Cuiabá. Na zona do rebaixamento temos o Juventude com 34, o Corinthians com 32 pontos, o Cuiabá já virtual rebaixado com 27 e o Atlético Goianiense também praticamente rebaixado com 22 pontos. Então essa é a situação de momento do Campeonato Brasileiro. Eu acho que amanhã, o Vasco vencendo, o Vasco pode sim sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Mas quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Bom, vamos falar agora aqui sobre o Bolasie, né? Jogador do Criciúma. Jogador do Criciúma que é congolês, se eu não me engano ele é do Congo. Vou até conferir aqui para não ver se eu não estou falando besteira, né? Da nacionalidade do Bolasie, jogador que já jogou na Premier League, né? Enfim, um jogador aí que vem se destacando no futebol brasileiro. Ele é da República Democrática do Congo mesmo, tem 35 anos de idade, o atacante Bolasie, que nos 2 jogos contra o Vasco, né? Pelo Criciúma contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem, né? Em São Januário ele acabou com o jogo, naquele 4-0, né? Do Criciúma, e o jogo lá em Criciúma ele também marcou um gol. E ele teceu elogios ao Vasco, né? Disse que conhece o Vasco há muito tempo e é exatamente por isso que ele sempre joga bem contra o Vasco. Olha o que ele disse, abre aspas. Eu conheço o Vasco faz muito tempo, por causa do Edmundo. Eu nunca joguei contra ele. Eu conheço a faixa, conheço o time. Qualquer time que eu goste, eu sempre jogo melhor contra eles. Contra o Arsenal era a mesma coisa. Eu torço por eles, mas quando eu jogo contra, eu mando ver. Fecha aspas aqui. Para o Bolasie, né? Ele disse até que é algo natural, que acontece, é o jeito dele, que ele respeita muito e gosta muito do Vasco, mas exatamente por gostar tanto do Vasco, quando ele joga contra, ele se esforça mais. Enfim, muita gente achou que o Bolasie deu uma cavadinha, né? Quem sabe para a próxima temporada, ele que se destacou aí no Brasileirão, se destacou em jogos contra o Vasco, para o Vasco, quem sabe, né? Dar uma analisada ali no Bolasie para a próxima temporada. E aí, você acha uma boa? Quero a sua opinião aqui nos comentários.